Capítulo 28. Três conversas. Doutora Sadarangani, amiga de Carlyle, realmente facilitou as coisas. Carlyle lhe mandara uma mensagem enquanto ainda trazia uma maca para transportar Bela. Dr. Sadarangani levou só alguns minutos para providenciar a primeira transfusão. Assim que Bela começou a receber o sangue, Carlyle relaxou. Ele estava certo de que, de maneira geral, seu quadro era bom. Para mim não era tão fácil manter a calma. É claro que eu confiava em Carlyle. E o Dr. Sadarangani parecia competente. Consegui ler sua avaliação sincera sobre o estado de Bela. Ouvi o deslumbramento do Dr. Sadarangani e de sua equipe quando examinaram a sutura perfeita dos ferimentos. O reposicionamento impecável da perna, realizado no próprio local. Ouvi o Dr. Sadarangani, às portas fechadas, contando aos colegas sobre as façanhas do Dr. Cullen no hospital de uma região pobre de Baltimore, onde trabalharam juntos 14 anos antes. Ouvi sua surpresa ao dizer que a aparência de Carlyle não mudara nada, e também as suspeitas não ditas de que o Dr. Cullen teria feito uma plástica. Apesar das alegações de Carlyle de que o ar úmido e fresco do noroeste do Pacífico fosse uma fonte natural de juventude. Ele estava tão otimista em relação a Bela que solicitou a visita de Carlyle a alguns pacientes ainda sem diagnóstico, declarando a seus residentes que nunca veriam um diagnosticista melhor do que o Dr. Cullen. E Carlyle estava tão confiante quanto ao estado de Bela que concordou em ajudar. No entanto, para nenhum deles aquilo se tratava de uma questão de vida ou morte. Só para mim. Era minha vida naquela maca. Minha vida pálida e inerte, coberta de tubos, ataduras e gesso. Tentei me controlar o máximo que pude. Como médico responsável, Dr. Sadarangani foi o primeiro a ligar para Charlie, uma conversa penosa de escutar. Carlyle imediatamente pegou o telefone e explicou, da forma mais sucinta possível, a versão fictícia do que ele e eu estávamos fazendo ali. Então garantiu que tudo estava correndo bem e prometeu ligar em breve com mais informações. Ouvi o pânico na voz de Charlie e tive certeza de que ele não estava mais convencido do que eu. Não demorou muito para que considerasse as condições de Bela estável e a transferisse para um quarto. Alice ainda nem tinha terminado suas tarefas. O sangue novo pulsando no corpo de Bela alterou seu cheiro, como esperado, mas mesmo assim me pegou de surpresa. Embora percebesse uma redução significativa na minha sede dolorosa, não gostei da mudança. Esse sangue estranho parecia um intruso, um forasteiro. Não fazia parte dela, e por mais irracional que fosse, eu me ressentia da invasão. Seu cheiro começaria a retornar em apenas 24 horas, antes mesmo que ela acordasse, mas a substituição integral do que perdera só aconteceria após várias semanas. De qualquer modo, essa breve distorção funcionava como um lembrete incisivo demais de que no futuro próximo eu perderia para sempre o cheiro que me atraíra por tanto tempo. Fizemos tudo o que poderia ser feito, só nos restava aguardar. Durante esse intervalo interminável, poucas coisas conseguiam prender minha atenção. Mandei notícias para Esme. Alice voltou, mas foi embora quando viu que eu preferia ficar sozinho. Eu observava, pelas janelas que dava para o leste, uma rua movimentada e alguns arranha-céus despretensiosos, e escutava o batimento regular do coração de Bela para me manter são. Algumas conversas, porém, tinham certa relevância para mim. Carlyle esperou até estar no quarto de Bela comigo e então ligou novamente para Charlie. Ele sabia que eu gostaria de ouvir a conversa. Olá, Charlie. Carlyle, como está Bela? Ela recebeu uma transfusão de sangue e fez uma ressonância magnética. As coisas estão caminhando muito bem por enquanto. Ao que parece, não deixamos passar nenhuma lesão interna. Posso falar com ela? Estão mantendo-a sedada por um tempo. É totalmente normal. Ela sentiria muita dor se estivesse acordada. Estremeci e Carlyle continuou. Ela precisa de alguns dias para se recuperar. Você tem certeza de que está tudo bem? Dou minha palavra, Charlie. Se acontecer algo digno de preocupação, avisarei imediatamente você. Ela vai ficar mesmo bem. Terá que usar muletas durante algum tempo, mas fora isso, vai voltar à vida normal. Obrigado, Carlyle. Fico feliz que você esteja aí. Eu também. Sei que isso deve estar deixando você longe de... Não se preocupe, Charlie. Será um prazer ficar com Bella até ela ter condições de voltar para casa. Admito que isso me deixa muito mais tranquilo. E Edward também vai ficar? Quer dizer, com a escola e tudo mais? Ele já conversou com os professores, respondeu Carlyle, apesar de ter sido Alice quem resolveu tudo. E vão deixar que ele estude à distância. Ele está pegando o dever de casa da Bella também, mas tenho certeza de que os professores vão dar um desconto para ela. Carlyle baixou um pouco o tom de voz. Ele está arrasado com essa história toda. Não sei se eu entendi. Edward, convenceu você a ir até a Phoenix?
Isso, ele ficou extremamente preocupado quando Bella foi embora. Se sentiu responsável. Ele achou que precisava consertar as coisas. Mas o que realmente aconteceu? Perguntou Charlie, parecendo chocado. Estava tudo normal, até que de repente Bella gritou que gostava do seu filho, que isso era um problema, e depois saiu correndo no meio da noite. Você conseguiu tirar alguma informação coerente do Edward? Sim, tivemos tempo de discutir tudo no caminho. Acho que Edward contou a Bella que gostava dela. Ele disse que no início ela parecia feliz, mas depois alguma coisa claramente começou a incomodá-la. Ela ficou chateada e quis ir para casa. Quando chegaram lá, mandou que ele fosse embora. É, isso eu vi. Edward ainda não entendeu por quê. Os dois não tiveram chance de conversar antes que... Charlie suspirou. Essa parte eu entendo. É uma situação complicada com a mãe dela. Só acho que ela reagiu de forma um pouco exagerada. Com certeza ela teve seus motivos. Charlie pigarreou, pouco à vontade. Mas o que você acha disso tudo, Carlyle? Quer dizer, eles são adolescentes ainda. Não é meio intenso? Carlyle respondeu com uma risada jovial. Você não se lembra mais como era ter 17 anos? Para falar a verdade, não. Carlyle riu novamente. Não se lembra da primeira vez que se apaixonou? Charlie ficou em silêncio por um tempo. É, eu lembro. É uma coisa difícil de esquecer. Verdade. Carlyle suspirou. Desculpe, Charlie. Se nós não tivéssemos vindo para cá, ela nem estaria naquela escada para começo de conversa. Por favor, não fale assim, Carlyle. Se vocês não estivessem aí, ela poderia ter caído de uma janela qualquer e não teria tido a mesma sorte sem vocês por perto. Só fico feliz por ela estar fora de perigo. Fico muito angustiado por não estar aí. Posso providenciar um voo com o maior prazer. Não, esse não é o problema. Charlie suspirou. Você sabe que não temos muitos crimes sérios por aqui, mas finalmente vão julgar aquele ataque horrível que aconteceu no verão. Se eu não estiver aqui para testemunhar, isso só vai ajudar a defesa. É claro, Charlie. Não há nenhum motivo para você se preocupar. Faça o seu trabalho, ajude a condenar o mau caráter e eu vou garantir que Bella volte para você em boas condições o mais rápido possível. Eu ficaria maluco se você não estivesse aí. Então, obrigado mais uma vez. Vou mandar a René no meu lugar. Provavelmente isso vai deixar Bella mais feliz de qualquer forma. Ótima ideia. Será um prazer conhecer a mãe de Bella. Já vou avisando que ela vai exagerar nos cuidados. É direito dela como mãe. Obrigado de novo, Carlyle. Obrigado por tomar conta da minha menina. É claro, Charlie. Carlyle permaneceu comigo apenas alguns minutos depois de desligar. Para ele, era sempre difícil ficar parado em um hospital cheio de seres humanos sofrendo. O fato de ele não ver problema em se afastar de Bella deveria ter me deixado tranquilo, mas não deixou. O próximo acontecimento importante foi a chegada da mãe dela. Já era quase meia-noite quando Alice me informou que René estaria no quarto em 15 minutos. Tentei me arrumar um pouco no banheiro anexo. A Alice trouxera roupas novas, então pelo menos eu não estava com uma aparência sinistra. Felizmente, quando me lembrei de verificar, meus olhos tinham voltado ao normal, a cor ocre escuro. Não que um pequeno aro vermelho fosse tão perceptível com tudo o que estava acontecendo. Eu simplesmente não queria vê-lo. Quando terminei essa parte, voltei às minhas reflexões. Fiquei pensando se a mãe de Bella me responsabilizaria mais do que o pai, se algum deles soubesse a história verdadeira. Minhas reflexões melancólicas foram bruscamente interrompidas por algo inesperado. Algo que eu nunca tinha ouvido, o que era muito raro. Era uma voz tão clara e tão forte que por um segundo achei que alguém tivesse entrado no quarto sem eu perceber. Minha filha, por favor, alguém me ajude. Para onde eu vou, meu bebê? Em seguida, pensei que alguém estivesse gritando na recepção no andar de baixo, pois depois que me concentrei, a voz parecia vir dali, mas ninguém tinha reparado em qualquer tumulto. Outra coisa chamava atenção. Uma mulher na casa dos 30 anos ou talvez mais velha, bonita, mas visivelmente aflita. Sua angústia era perceptível, evidente, embora estivesse quieta em um canto, parecendo incerta. Diversos auxiliares e 2 enfermeiras atarefadas pararam para ver do que a mulher precisava. Era obviamente a mãe de Bella. Eu já a vira na mente de Charlie, e sua semelhança com a filha era impressionante. Eu achava que a lembrança de Charlie fosse de René, mais jovem, mas também poderia ser uma imagem mais atual. Ela não tinha envelhecido muito. Supus que ela e Bella fossem frequentemente confundidas como irmãs. Estou procurando minha filha. Ela deu entrada hoje à tarde, sofreu um acidente, caiu de uma janela. A voz de René era perfeitamente normal, semelhante à de Bella, mas com um tom um pouco mais agudo. Sua voz mental, no entanto, era lacinante. Era incrível observar como as outras mentes reagiam. Parecia que ninguém notava a transmissão mental reverberante. Contudo, todos se sentiam impelidos a ajudá-la. De alguma forma, todo mundo percebia a necessidade emanando da mulher e era incapaz de ignorá-la.
Eu ouvia fascinado pela interação entre sua mente e a dos outros. Um auxiliar e uma enfermeira a guiaram pelos corredores, levando sua pequena mala, ansiosos por ajudar. Lembrei-me das minhas especulações sobre a mãe de Bella. Minha curiosidade em entender que tipo de mente se combinara com a de Charlie para criar alguém tão distinto e extraordinário como Bella. René era o oposto de Charlie. Fiquei pensando se foi isso que os uniu de início. Com uma quantidade expressiva de guias, René não demorou para encontrar o quarto de Bella. Ela conseguiu mais uma acompanhante no caminho, a enfermeira responsável por Bella, que foi imediatamente atraída pela urgência de René. Por um instante, imaginei René como uma vampira. Será que seus pensamentos gritariam para todos, inevitáveis? Ela provavelmente não seria muito popular. Fiquei surpresa ao me pegar sorrindo com essa ideia, distraído. René entrou depressa no quarto, largando a mala na porta, a enfermeira responsável ao seu lado. No início, com os olhos voltados apenas para a filha, não me viu apoiado na janela. Bella estava imóvel na cama, os hematomas começando a aparecer em seu rosto. Sua cabeça estava enfaixada. Embora Carlyle tenha conseguido evitar que raspassem o cabelo, e havia tubos e monitores pregados por toda parte. Sua perna quebrada, engessada dos dedos à coxa, estava apoiada em um suporte anatômico de espuma. Bella, filhinha, olha o seu estado. Não. Outro ponto em comum com Bella. O sangue de René era doce, mas não da mesma maneira. O sangue de René era doce demais, quase enjoativo. Era uma fragrância interessante, apesar de não ser totalmente agradável. Nunca notei nada de incomum no cheiro de Charlie, porém, combinado ao de René, tinha gerado algo potente. Ela está sedada, disse rapidamente a enfermeira, quando René se aproximou da cama com as mãos estendidas. Vai ficar inconsciente por um tempo, mas a senhora poderá conversar com ela daqui a alguns dias. Posso tocar nela? Era difícil distinguir seu tom. Parecia um sussurro e um grito ao mesmo tempo. É claro, a senhora pode acariciar o braço dela logo ali, se quiser, só tenha cuidado. Ela parou ao lado da filha e encostou de leve 2 dedos em seu antebraço. As lágrimas começaram a descer em cascata pelo rosto de René, e a enfermeira maternalmente colocou um braço ao seu redor. Tive dificuldade em me manter no lugar. Eu queria confortá-la também. Me desculpe, filha, me desculpe. Está tudo bem, querida. Ela vai ficar boa, viu? Aquele médico bonitão fez as suturas com uma perfeição que eu nunca vi igual. Não precisa chorar, querida. Por que não se senta aqui e relaxa um pouco? Aposto que foi um longo voo. A senhora veio da Geórgia? René fungou. Da Flórida. Deve estar exausta. Sua filha não vai a lugar nenhum, nem vai fazer nenhuma travessura. Por que não tenta dormir um pouco? René se deixou levar à poltrona de vinil azul no canto do quarto. Precisa de alguma coisa? Temos alguns produtos de higiene pessoal na recepção, se quiser, ofereceu a enfermeira. Ela fazia o tipo vovó, o cabelo comprido e grisalho enrolado em um coque no alto da cabeça. Seu crachá trazia o nome Glória. Eu a encontrara sem prestar muita atenção, mas agora sentia certo afeto por ela. Seria devido à sua bondade ou eu estaria reagindo à avaliação de René? Que estranho estar perto de alguém que, de modo aparentemente inconsciente, projetava seus pensamentos daquela forma. Supus que fosse como Jasper, ainda que de um jeito tosco e pouco sofisticado em comparação. E não era uma projeção emocional. Aqueles eram definitivamente seus pensamentos, só que eu estava ciente de ouvi-los. Isso me deu uma nova perspectiva sobre a vida de Bella com a mãe. Não surpreendia que ela fosse tão protetora, tão acolhedora. Não surpreendia que tivesse renunciado à infância para tomar conta dessa mulher. Eu trouxe minhas coisas. René indicou com a cabeça a mala perto da porta. Eu estava me sentindo um intruso no quarto. Nenhuma das duas tinha reparado em mim, embora minha presença fosse bastante óbvia. À noite, reduziam as luzes, mas deixavam iluminação suficiente para a enfermeira trabalhar. Resolvi anunciar minha presença. Deixe que eu pegue para a senhora. Apressei-me em colocar a mala em um pequeno balcão próximo à poltrona. Como Charlie, a primeira reação de René foi uma pontada repentina de medo e adrenalina. Ela afastou essa sensação prontamente, supondo que estava apenas exausta e que meu movimento inesperado a pegara de surpresa. Estou com os nervos à flor da pele. Mas quem deve ser esse rapaz? Será que é um médico bonitão? Parece jovem demais. Oi, menino, disse Glória, com um leve ar de reprovação. Ela já tivera tempo para se acostumar tanto com Carlyle quanto comigo. Achei que você já tivesse ido para casa. Meu pai pediu para ficar de olho na Bella enquanto ele ajuda o Sr. Sadarangani. Ele me passou algumas coisas específicas para observar. Eu havia usado a mesma desculpa várias vezes ao longo do dia. Falava com seguranças e as enfermeiras deixavam as objeções de lado. Eles ainda estão trabalhando? Vão acabar dormindo em pé.
É claro que o Dr. Sadarangani já tinha ido para casa havia muito tempo, mas ele apresentara Carlyle a hematologista da noite, e Carlyle estava avaliando alguns dos casos mais difíceis. A mãe de Bella irradiava perplexidade. Gloria se intrometeu para fazer as apresentações. Esse é o filho do Dr. Cullen. O Dr. Cullen é o médico que salvou a vida da sua filha. Você é o Edward? Deduziu René. Esse é o namorado? Ai, meu Deus, Bella não tem a menor chance. Só tem uma poltrona, querido, disse Glória, e acho que a senhorita Dowry precisa mais do que você. É claro, já dormi mais cedo. Estou totalmente confortável em pé. Já está muito tarde. Quero falar com ele. Tudo bem, disse René em voz alta. Eu gostaria de ouvir sobre o acidente, se não tiver problema. Vamos falar bem baixo. Fiquei com vontade de rir desse comentário. Claro, vou checar outros pacientes e volto mais tarde. Tente descansar um pouco, querida. Abri o sorriso mais terno que consegui para a enfermeira e ela amoleceu um pouco. Coitadinho, está realmente preocupado. Não vai fazer mal nenhum se ficar aqui, principalmente na presença da mãe dela. Eu me aproximei de René e estendi a mão. Ela apertou fracamente, sem se levantar, exausta. Encolheu-se um pouco, com frio, e um eco do fluxo de adrenalina anterior a invadiu. Ah, me desculpe, o ar-condicionado está congelante. Sou Edward Cullen. Muito prazer em conhecê-la, senhorita Dowry. Só gostaria que fosse em circunstâncias melhores. Ele parece muito maduro. O quarto repercutiu sua aprovação. Pode me chamar de René, disse ela. Me desculpe, não estou muito bem hoje. Nossa, como ele é bonito. É claro que não. A senhora devia descansar, como a enfermeira sugeriu. Não, retrucou René, suave apenas em sua voz física. Você se importa de conversar um pouco comigo? É claro que não, respondi. Tenho certeza de que a senhora tem 1000 perguntas. Peguei a cadeira de plástico junto à cama de Bella e a coloquei perto de René. Ela não me contou sobre você, afirmou René. Seus pensamentos deixaram transparecer sua mágoa. Eu sinto muito. Não faz muito tempo que estamos namorando. René assentiu, depois suspirou. Acho que é culpa minha. As coisas andam difíceis com os horários de fio e, bom, eu não tenho sido a melhor ouvinte. Tenho certeza de que ela vai contar logo para a senhora. E então, diante de sua expressão de dúvida, menti. Também demorei a contar para os meus pais. Achamos que falar cedo demais podia dar azar. É meio bobo. René sorriu. Que bonitinho. Não é bobo, retribuiu o sorriso. Que sorriso de partir o coração. Ah, espero que ele não esteja brincando com os sentimentos dela. Eu me apressei em tranquilizá-la. Sinto muito pelo que aconteceu. Eu me sinto terrivelmente responsável e faria qualquer coisa para ajudar. Se eu pudesse trocar de lugar com ela, faria isso. Nada mais do que a pura verdade. Ela esticou a mão para dar uma tapinha no meu braço. Por sorte, a manga era grossa o suficiente para esconder a temperatura da minha pele. Não é culpa sua, Edward. Eu gostaria que ela tivesse certo. Charlie me contou parte da história, mas ele estava bastante confuso, confessou ela. Acho que todos nós estávamos, Bella também. Pensei naquela noite que começou tão inofensiva, cheia de prazer e felicidade. Tudo deu errado rápido demais. Parte de mim ainda tentava acompanhar. Foi minha culpa, disse René, subitamente atrasada. Acho que baguncei a cabeça da minha menininha. Ela deve ter fugido porque gosta de você. Isso é culpa minha. Não, não pense assim. Eu sabia como tinha sido doloroso para Bella dizer aquelas coisas para Charlie. Podia imaginar como ela se sentiria ao saber que a mãe estava assumindo a culpa. Bella é uma pessoa muito determinada. Faz o que ela quer. Bom, provavelmente ela só precisa de um pouco de sol. René esboçou um leve sorriso. Talvez. A senhora quer saber sobre o acidente? Não, eu só disse isso por causa da enfermeira. Bella caiu da escada, não é algo incomum. Era impressionante a facilidade com que o pai e a mãe aceitaram a história. Mas a janela foi azar. Muito. Eu só queria conhecer você um pouco. Bella não agiria assim se os sentimentos dela não fossem fortes. Essa é a primeira vez que ela gosta de alguém de verdade. Não tenho certeza se sabe o que fazer. Sorri de novo. Nem ela, nem eu. Claro, bonitão, pensou ela, desconfiada. Ele sabe o que dizer para agradar. Seja gentil com minha filhinha, ordenou mais incisiva. Os sentimentos dela são muito intensos. Prometo que nunca vou fazer qualquer coisa para machucá-la, respondi. Falei essas palavras com toda sinceridade. Eu daria tudo para manter Bella feliz e em segurança. Mas não tinha certeza se elas eram verdadeiras. O que mais machucaria Bella? Eu não podia fugir da resposta mais verdadeira de todas. Semente de romã e meu submundo. Eu não tinha acabado de testemunhar um exemplo brutal de como meu mundo poderia lhe causar danos incalculáveis? E ela na cama, ferida por causa disso. Certamente mantê-la junto a mim a machucaria mais do que qualquer coisa.
Hum, ele acha mesmo que isso é verdade. Bom, as pessoas ficam de coração partido e depois se recuperam. Faz parte da vida. Mas, então ela pensou no rosto de Charlie e ficou desconfortável. Não consigo pensar. Estou tão cansada. Tudo vai fazer mais sentido de manhã. A senhora precisa dormir. Já é muito tarde na Flórida. Minha voz tinha ficado distorcida pela dor, mas ela não a conheceria o suficiente para notar. René concordou, os olhos quase fechando. Me acorde se ela precisar de alguma coisa? Acordo sim. Ela se aconchegou na poltrona desconfortável e logo adormeceu. Levei a cadeira de volta para perto de Bella. Era estranho vê-la tão imóvel enquanto dormia. Eu desejava, mais do que tudo, que ela começasse a balbuciar alguma coisa dos seus sonhos. Fiquei imaginando se eu estaria ali com ela, no escuro. Não sabia se era certo ter essa esperança. Enquanto eu escutava mãe e filha respirarem, pensei em Alice pela primeira vez desde que ela me deixara sozinha no quarto. Não era comum ela me dar tanto espaço, por mais desesperado que eu estivesse. Eu já estava esperando por um bom tempo que ela fizesse uma visita. No entanto, ela me evitava, e eu só podia imaginar o motivo para isso. Eu tinha um tempo considerável para processar os acontecimentos do dia, mas era impossível. Só fiquei olhando para Bella, desejando em vão que eu tivesse sido mais, que eu tivesse sido melhor, que eu tivesse feito a coisa certa e me mantido firme, antes que esse pesadelo a atingisse. Percebi que precisava fazer outra coisa. Sabia que seria doloroso, mas não doloroso o suficiente. Eu merecia castigo pior. Não queria deixar Bella, mas ali não era o lugar. Eu chamaria Alice. Não tinha certeza aonde ela fora para se esconder de mim. Saí do corredor, chamando a atenção de duas enfermeiras que ficaram se perguntando se em algum momento eu sairia do quarto. E antes que precisasse pegar o telefone, ouvi os pensamentos de Alice subindo a escada. Avancei para encontrá-la na porta. Ela carregava alguma coisa, um objeto pequeno, preto e enrolado em cordões finos, e o segurava como se quisesse esmagá-lo. Parte de mim se surpreendia por ela não tê-lo feito antes. Já tivemos essa discussão mais de 300 vezes, mas nunca consegui convencê-lo. Não conseguiu. Preciso ver isso. Vamos concordar em discordar, mas aqui está. Ela empurrou a câmera para mim e vi que estava feliz por se livrar dela. Peguei-a com relutância. Era algo desagradável e sombrio nas minhas mãos. Vá para algum lugar onde possa ficar sozinho. Assenti. Era um bom conselho. Vou ficar de olho em Bella. Não é necessário, mas sei que vai deixar você mais tranquilo. Obrigado. Alice saiu rapidamente da escada. Vaguei pelos corredores, que estavam silenciosos àquela altura, mas não vazios. Pensei em entrar em um dos quartos vagos, mas não me pareciam reservados o bastante. Passei pela recepção e fui para a rua. Eu me senti mais isolado, mas vi um ou outro vigia fazendo a ronda. Se eu andasse com confiança, não se importariam comigo. Contudo, se ficassem vagando, com certeza viriam me questionar. Procurei um canto vazio e fiquei aliviado ao encontrar uma área sem pensamentos humanos, logo depois da enorme entrada circular. Por ironia, a construção deserta era a capela do local, iluminada e destrancada apesar do horário. Sei que esse lugar teria reconfortado Carlyle, mas tinha certeza de que nada poderia me acalmar. No lado de dentro, não vi jeito de trancar a porta, então atravessei a capela até o mais longe possível da entrada. Em vez de bancos, haviam cadeiras dobráveis de madeira. Empurrei uma delas até a parede, na sombra do órgão. Alice me dera fones, e eu os coloquei no ouvido. Fechei os olhos, inspirando fundo. Esse conteúdo ficaria gravado para sempre na minha mente. Eu nunca mais me livraria das imagens. Parecia justo. Bella passara por aquilo. Eu só teria que assistir. Abri os olhos e liguei a câmera. A tela só tinha 5 centímetros. Não sabia se deveria ficar grato por isso ou se deveria assistir em uma escala muito maior. O vídeo começou focando de perto o rosto do rastreador. James, um nome inofensivo demais para o que ele era. Ele sorriu e eu sabia que era essa a sua intenção. Sorrir para mim. Tudo isso era para mim. O que viria a seguir seria uma conversa entre nós dois. Unilateral, mas apesar do que aconteceria com Bella, ela nunca seria o alvo. Era eu. Olá, disse ele em tom alegre. Bem-vindo ao espetáculo. Espero que goste do que preparei para você. Desculpe se foi um pouco apressado, um pouco improvisado. Quem podia imaginar que eu só levaria alguns dias para vencer? Antes de abrir as cortinas, por assim dizer, gostaria de lembrar que tudo isso realmente é culpa sua. Se você tivesse ficado longe do meu caminho, teria sido rápido. Porém, é mais divertido assim, não é mesmo? Então, aproveite. O vídeo cortou para uma tela preta e depois uma nova cena se iniciou. Eu conheci o ângulo da câmera. Ela estava em cima da TV, na frente da parede de espelhos. O rastreador apenas se afastou.
Quando alcançou o limite da imagem à direita, sua velocidade praticamente o deixara invisível para a câmera. Apenas um vulto desconexo, oscilante, havia sido gravado. Ele alcançou a saída de emergência, sua imagem paralisada, a mão estendida. Em sua palma, em um retângulo preto, um controle remoto. Sua cabeça estava um pouco inclinada para o lado, ouvidos atentos. Ele escutou algo baixo demais para ser gravado e sorriu diretamente para a câmera, para mim. Então eu a ouvi também. Correndo, tropeçando, a respiração ofegante. Uma porta se abriu e em seguida houve uma pausa. O rastreador levantou o controle remoto e apertou um botão. Dos alto-falantes abaixo da câmera, a voz da mãe de Bella gritava em pânico, em alto e bom som. Bella! Bella! No outro cômodo, novamente o barulho de passos correndo. Bella, você me assustou, dizia René. Bella irrompeu na sala, desesperada, procurando pela mãe. Nunca mais faça isso comigo. A voz de René continuou com uma risada. Bella se virou ao som da voz, ficando de frente para mim, os olhos focalizando o ponto abaixo da câmera. Ela começava a entender. Ainda não tinha processado totalmente o truque, mas dava para ver o alívio. Sua mãe não estava em perigo. Os alto-falantes ficaram mudos. Bella avançou com relutância. Ela não queria ver, mas sabia que ele estava lá. Ficou tensa quando colocou os olhos nele, aguardando sua chegada imóvel. Eu só enxergava a lateral de seu rosto, mas podia ver o rastreador com nitidez, sorrindo para ela. Ele se aproximou e tive que relaxar os dedos. Era cedo demais para esmagar a câmera. Ele passou por ela, continuou até a TV e largou o controle. Ao fazer isso, olhou para a câmera e piscou para mim. Depois se virou para Bella. Ficou de costas para mim, mas me ofereceu uma visão perfeita de Bella. A câmera estava em um ângulo que não me permitia vê-los no espelho. Devia ter sido um erro de sua parte. Provavelmente queria que eu visse sua performance. Desculpe por isso, Bella, mas não é melhor que sua mãe realmente não tenha que se envolver? Bella olhou com uma expressão estranha, quase relaxada. Sim, não parece com raiva por eu tê-la enganado. Não estou. A verdade transparecia em sua voz. O rastreador vacilou por um segundo. Que estranho, você está mesmo falando sério? Inclinou a cabeça para o lado, mas só pude imaginar sua expressão. Vou admitir que vocês, humanos, esse bando esquisito, podem ser bem interessantes. Acho que entendo que atraem observar vocês. É incrível. Alguns parecem não ter nenhum senso de egoísmo. Ele se curvou na direção de Bella, como se esperasse uma resposta, mas ela ficou quieta. Seus olhos opacos não deixavam transparecer nada. Imagino que vai me dizer que seu namorado a vingará, não é? Perguntou ele. A voz provocadora, mas a provocação não era para ela. Não, acho que não, respondeu Bella em voz baixa. Pelo menos eu pedi para ele não fazer isso. E qual foi a resposta dele? Não sei, eu deixei uma carta. Por favor, eu imploro, não vá atrás dele. Bella tinha escrito na carta. Eu te amo. Me perdoe. Sua atitude era quase descontraída, o que parecia incomodar o rastreador. A voz dele ficou mais mordaz, seu tom distorcendo em algo nefasto. Mas que romântico. O sarcasmo era palpável. Uma última carta, e acha que ele vai honrá-la? Ainda era impossível ler os olhos de Bella, mas seu rosto estava calmo quando ela respondeu. Espero que sim. Por favor, esta é a última coisa que lhe peço agora, escrever a ela por mim. Bem, nossas esperanças então diferem. A voz do rastreador ficou rouca. A serenidade de Bella estava estragando a cena que ele tinha planejado. Veja bem, tudo isso foi meio fácil demais, rápido demais. Para ser franco, estou decepcionado. Esperava um desafio muito maior, e afinal, só precisei de um pouco de sorte. A expressão de Bella era paciente, como uma mãe que sabe que a história do filho pequeno vai ser longa e desconexa, mas estará determinada a ouvi-lo mesmo assim. Em resposta, a voz do rastreador ficou mais séria. Quando Victoria não conseguiu pegar seu pai, fiz com que ela descobrisse mais sobre você. Não tinha sentido correr pelo planeta perseguindo-a quando eu podia desconfortavelmente esperar em um lugar de minha preferência. Ele continuou, tentando manter sua fala lenta e arrogante, mas eu sentia frustração nas entrelinhas. Ele começou a falar mais rápido. Bella não reagiu. Ele esperou, paciente e educado. Era óbvio que isso o irritava. Eu não tinha pensado muito sobre como o rastreador encontrar a Bella. Não houve tempo para nada além de correr, mas agora tudo fazia sentido. Não fiquei surpreso. Estremeci ao perceber que nosso voo para Phoenix motivara sua última cartada. No entanto, era apenas um dos 1000 erros em minha consciência. Ele estava encerrando seu monólogo. Será que achava que eu estaria impressionado? E tentei me preparar para o que viria a seguir. Muito fácil, entende? Concluiu ele. Não está à altura dos meus padrões, então veja bem. Estou esperando que você esteja errado sobre seu namorado.
Edward, não é? Era ridículo de sua parte fingir que tinha esquecido o meu nome. Ele não conseguiria esquecer, assim como eu não esqueceria o nome dele. Bella não respondeu. Parecia um pouco confusa, como se não estivesse entendendo o propósito. Não percebia que o espetáculo não era para ela. Você se importaria muito se eu deixasse uma carta minha para o seu Edward? Rastreador andou para trás até sair da tela. De repente, a câmera deu um close apenas no rosto de Bella. Sua expressão era perfeitamente clara para mim. Ela estava começando a entender. Já sabia que ele ia matá-la, mas não tinha pensado que fosse torturá-la antes. O pânico apareceu em seus olhos pela primeira vez desde que descobrira que a mãe estava em segurança. Minha sensação de medo e horror aumentou com a dela. Como eu sobreviveria a isso? Não sabia, mas se ela havia sobrevivido, portanto, eu também teria que fazê-lo. O rastreador garantiu que eu tivesse tempo para observar o medo que despontava em Bella. Em seguida, voltou a ampliar o enquadramento, virando a câmera para que eu visse seu reflexo no espelho acima do ombro dela. Desculpe, mas não acho que ele vá resistir a me perseguir depois que vir isto. Ele novamente se mostrou satisfeito com sua produção. O pavor de Bella era a carga dramática que ele estava esperando. E eu não gostaria que ele perdesse nada. É tudo para ele, é claro. Você é apenas uma humana que infelizmente estava no lugar errado, na hora errada, indiscutivelmente andando com a turma errada, devo acrescentar. Ele surgiu na tela de novo, aproximando-se de Bella, os espelhos refletindo seu rosto perverso. Antes de começarmos, os lábios de Bella estavam brancos. Gostaria de me vangloriar um pouquinho. Seus olhos encontraram os meus no espelho. A resposta estava lá o tempo todo e eu temia que Edward visse e estragasse minha diversão. Já aconteceu uma vez, há séculos atrás, a única vez em que uma presa escapou de mim. Alice havia me mostrado como fazer o rastreador perder o interesse. Ele não percebeu que eu havia rejeitado a ideia. Nunca compreenderia o motivo. Ele começou um novo monólogo. Eu sabia que sua necessidade de se vangloriar tinha sido responsável por manter Bella viva até a nossa chegada. Mas mesmo assim, ainda rangia os dentes de frustração até ele dizer a palavra amiguinha. Nesse momento, percebi que havia outra questão envolvida. Era isso que Bella tentara nos dizer. Alice, o vídeo. Ele conhecia você. Alice, ele sabia de onde você veio. Ela não parecia perceber a dor. Pobre criaturinha, continuou o rastreador. Ficou presa naquele buraco escuro da cela por um bom tempo. 100 anos antes, ela teria sido queimada por suas visões. Na década de 1920, era o sanatório e os tratamentos de choque. Quando ela abriu os olhos, forte com a nova juventude, foi como se nunca tivesse visto o sol. O velho vampiro a tornou uma nova vampira forte. E então não havia motivos para que eu tocasse nela. Eu destruí o velho por vingança. Alice, murmurou Bella. A revelação não trouxe nenhuma cor de volta ao seu rosto. Sua boca estava até esverdeada. Será que ela ia desmaiar? Eu queria tanto que houvesse uma pausa, um momento de fuga, mas sabia que seriam apenas passageiros. Eu precisaria pensar sobre o que foi dito e em algum momento buscaria saber o que Alice sentia, mas não agora. Não agora. Sim, sua amiguinha. Eu fiquei mesmo surpreso ao vê-la na clareira. Ele voltou a olhar para mim. Então, acho que o bando dela devia ser capaz de extrair algum conforto dessa experiência. Peguei você, mas eles a pegaram. A única vítima que me escapou, na verdade, uma honra. E ela tinha um cheiro muito delicioso. Ainda me arrependo de nunca ter sentido sabor. Ela cheirava ainda melhor do que você. Desculpe, não quero ofendê-lo. Você tem um cheiro muito bom, floral, meio... Ele se aproximou cada vez mais até pairar sobre ela e então esticou uma das mãos. Quase esmaguei a câmera novamente. Ele não machucou ainda, apenas brincou com uma mecha de seu cabelo, desfazendo os cachos, aproveitando ao máximo o momento. Deslizei da cadeira até o chão e coloquei a câmera no piso ao meu lado. Cerrei os punhos com força. Foi bom ter feito isso. Em seguida, o rastreador acariciou o rosto de Bella e me perguntei se acabaria quebrando minhas mãos. Não, eu não entendo, concluiu o rastreador. Bem, imagino que devamos continuar com isso. Ele me olhou novamente com um leve sorriso. Queria que eu visse como ele ansiava por aquele momento, como iria desfrutá-lo. E depois posso ligar para os seus amigos e lhe dizer onde podem encontrá-la. E o meu recadinho. Bella começou a tremer. Seu rosto estava tão pálido que fiquei surpreso por ela ainda estar em pé. O rastreador começou a circundá-la, sorrindo para mim no espelho. Ele se agachou, os olhos focados em Bella, e o sorriso virou uma exibição de dentes. Apavorada, ela correu para a porta dos fundos. Supus que era isso que ele queria. Estava incitando-a a agir.
Seus dentes expostos se transformaram em um sorriso satisfeito quando ele saltou para frente, lançando-a na direção dos espelhos com um simples movimento da mão. Bela ficou no ar durante uma pausa fugaz e interminável, e então houve um nítido metálico. Os ossos quebrando, vidro se espatifando. Ela bateu na barra de balé e se chocou com o espelho logo atrás. A barra se soltou do suporte na parede e caiu. Seu corpo seguiu pelo ar e ficou completamente inerte quando deslizou até o chão, cacos de vidro captando a luz feita purpurina ao seu redor. De novo desejei que ela estivesse inconsciente, mas então vi seus olhos. Atordoada, indefesa, aterrorizada. Minhas mãos doíam com a pressão esmagadora dos punhos cerrados, mas não consegui relaxá-los. O rastreador se aproximou dela com passos descontraídos, os olhos focados na câmera pelo espelho me encarando. Esse é um belo efeito, assinalou Jeremies, destacando cada aspecto de seus planos. Pensei que essa sala seria visualmente dramática para meu filminho. Foi por isso que escolhi este lugar para o encontro. É perfeito, não é? Eu não sabia se Bela tinha sentido a mudança de foco ou se estava apenas agindo por instinto, mas ela se virou penosamente para colocar as mãos no chão e começou a engatinhar até a porta. O rastreador riu diante daquela tentativa patética e logo se pôs de pé ao seu lado. Alice tinha me mostrado essa cena. Eu queria poder desviar os olhos, mas não consegui, e o pé do rastreador pisou violentamente na panturrilha de Bela. Ouvi os estalos quando a tíbia e a fíbula cederam. Seu corpo todo sofreu um espasmo, e então seu grito preenchia um pequeno cômodo, ricocheteando no espelho e na madeira lustrosa. Era como se uma broca tivesse perfurado meus ouvidos através dos fones. O rosto de Bela se retorceu de agonia, e pequenos vasos sanguíneos se romperam em seus olhos. Gostaria de pensar melhor em seu último pedido? Perguntou a Bela, todo o seu foco agora voltado para ela. Depois esticou a ponta do pé e a pressionou com extremo cuidado no local da fratura. Bela berrou novamente, o som rasgando e interrompendo de sua garganta. Não gostaria que Edward tentasse me encontrar? Ele ofereceu a deixa, como diretor na beira do palco. O rastreador ia torturá-la até que ela me implorasse para caçá-lo. Ela deveria saber que eu perceberia a coação por trás de sua resposta. Certamente ela faria o que ele esperava. Diga o que ele quer ouvir, sussurrei inutilmente. Não, exclamou com a voz rouca. Pela primeira vez, encarou a lente da câmera, seus olhos injetados suplicando, falando diretamente para mim. Não, Edward, não! Ele chutou o rosto dela. A marca do golpe já estava se formando no lado esquerdo. Havia 2 pequenas fissuras no osso malar. Ele tomara cuidado, sabendo que a mataria caso chutasse, até com uma fração de sua força. E ainda não tinha acabado. Para ele, aquilo era apenas um tapinha. Ela voou mais uma vez. Viu o erro do rastreador imediatamente, enquanto observava a trajetória do corpo de Bela. O vidro já estava quebrado, os estilhaços apontando para fora feito dentes de prata afiados. A cabeça dela bateu quase no mesmo ponto de antes, mas dessa vez os dentes do vidro rasgaram seu couro cabeludo quando a gravidade a jogou no chão. Era impossível não escutar o som da pele dilacerando. Ele se virou para olhar. Pelo espelho, sua expressão se contraiu quando ele percebeu o que fizera. O sangue já estava encharcando o cabelo de Bela, escorrendo em fios vermelhos pelas laterais de seu rosto, rolando pelo pescoço e preenchendo as cavidades de sua clavícula. Só de observar a cena, senti o fogo queimar minha garganta e me lembrei do gosto daquele sangue. Os fluidos atingiram o chão, pingando em esguichos ruidosos enquanto começavam a empoçar ao redor de seus cotovelos. Havia muito sangue, escorrendo com muita rapidez. Era impressionante, e eu assistia chocado por ela ter sobrevivido. O rastreador também observava, todos os seus planos e propósitos desvanecendo. Seu rosto assumiu uma aparência selvagem, inumana. Uma pequena parte dele queria resistir à sede. Dava para ver em seus olhos, mas ele não fora treinado para se controlar. Mal se lembrava de sua plateia ou de seus espetáculos. De sua boca irrompeu um rugido de caçador. Instintivamente, Bela ergueu uma das mãos para se proteger. Seus olhos já estavam fechando, a vida se esvaindo de seu rosto. Um barulho de mordida, um urro. O rastreador deu o bote. Uma forma rápida lampejou tão rapidamente na gravação que foi impossível discernir a figura. O rastreador desapareceu da cena. Vi a marca vermelha de seus dentes na palma da mão de Bela e logo seu braço desabou, sem vida na poça de sangue. Assisti, completamente entorpecido, enquanto ela aparecia chorando na tela e Carlaia tentava salvá-la. Meus olhos foram atraídos para o canto inferior direito, onde às vezes surgiam partes do rastreador na gravação.
O cotovelo de Emmett, a cabeça de Jasper. Era impossível entender a luta a partir desses pequenos vislumbres. Algum dia eu pediria que Emmett e Jasper me contassem. Duvidava de que eu fosse aplacar a ira que eu sentia. Mesmo que tivesse sido eu a despedaçar e queimar o rastreador, não teria sido suficiente. Nada compensaria aquilo. Por fim, Alice andou em direção à lente. Um espasmo de agonia atravessou seu rosto, e eu sabia que ela estava tendo uma visão do vídeo. E também, tenho certeza, uma visão de mim enquanto assistia a tudo. Ela pegou a câmera e a tela ficou preta. Agarrei a câmera devagar e, com a mesma lentidão, esmaguei-a metodicamente até que virasse pó de metal e plástico. Quando terminei, tirei do bolso a camisa, a tampinha que eu carregava durante semanas. Um símbolo de Bella, meu talismã. Uma prova boba, mas reconfortante do meu vínculo com ela. Por um instante, ela cintilou sem vida na minha mão, e depois pulverizei-o entre o polegar e o indicador, deixando os fragmentos de aço se juntarem aos restos da câmera. Eu não merecia nenhum vínculo, nenhum compromisso com ela. Permaneci na capela vazia por um bom tempo. Em determinado momento, uma música baixa começou a tocar nos alto-falantes, mas ninguém entrou, e não havia sinal de que alguém tivesse notado minha presença. Imaginei que a música estivesse ligada a um acionamento automático. Era o adágio sostenuto do concerto para piano número 2 de Rachmaninoff. Eu escutei, impassível e entorpecido, me esforçando para lembrar que Bella ficaria bem, que eu poderia me levantar agora e voltar para ficar ao seu lado, que Alice vira seus olhos reabrindo em apenas 36 horas. Um dia e uma noite, então um dia. Nada disso parecia relevante agora, porque era culpa minha, tudo o que ela sofrera. Olhei pelas janelas altas à minha frente, vendo a escuridão da noite lentamente dar lugar a um céu cinza claro. E então fiz algo que não fazia havia um século. Todo encolhido no chão, paralisado pela agonia, eu rezei. Não rezei para o meu Deus. Eu sempre soube instintivamente que não havia uma divindade para minha espécie. Não fazia sentido para os imortais terem um Deus. Estávamos fora do alcance de qualquer poder emanado por um Deus. Nós criávamos nossa vida, e só quem tinha poder para tirá-las novamente era outro da nossa espécie. Terremotos não nos destruíam, enchentes não nos afogavam, incêndios eram lentos demais para nos alcançarem, enxofre era irrelevante. Nós éramos os deuses do nosso universo alternativo. Dentro do mundo mortal, mas acima dele, nunca escravos de suas leis, somente das nossas próprias. Não havia um Deus que eu seguisse, ninguém para quem suplicar. Carlyle tinha ideias diferentes, e talvez, quem sabe, uma exceção pudesse ser feita para alguém como ele. Mas eu não era como ele. Era maculado como todo o restante da nossa espécie. Então, rezei para o Deus dela, porque, se houvesse algum poder mais elevado, benevolente no universo de Bella, sem dúvida nenhuma, ele ou ela se preocuparia com essa filha tão corajosa e bondosa. Se não fosse o caso, não haveria qualquer propósito para tal entidade. Eu precisava acreditar que ela era importante para esse Deus, se é que ele realmente existia. Portanto, rezei para o Deus dela me dar a força necessária. Eu sabia que não era forte bastante sozinho. O poder teria que vir de fora. Com perfeita clareza, me lembrei das visões de Alice. Bela abandonada, seu rosto opaco, frio, vazio, envolto em sombras. Sua dor e seus pesadelos. Sempre soube que minha determinação sumiria, cederia se eu ficasse sabendo de sua angústia. Não conseguia me imaginar agindo de outra forma, mas precisaria fazê-lo, precisaria aprender a ter forças. Rezei para o Deus de Bella, com toda a agonia da minha alma perdida e condenada, para que ele ou ela, o que quer que fosse, me ajudasse a protegê-la de mim.